Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? À noite, eu tive uma visita, 4 horas da manhã. E eu fiquei brava. E eu perguntei, quem é você? Uma mulher, estava com um vestido verde, e ela parada, assim, do lado da minha cama, me olhando. Mas quando eu falei, quem é você? Ela sumiu. Mas também você ficou brava com ela? Antes de manter calma, manter a tranquilidade. Eu achei muito interessante a pesquisa que eu fiz sobre o espírito. Eu gosto, às vezes, de buscar na internet algumas colocações. E eu achei essa colocação hoje muito importante. E eu gostaria de compartilhar com vocês. É um companheiro lá de Goiânia que fez esse apanhado. Ele fez apanhado por todos os livros, quase, dentro da obra básica, os livros de Kardec, como também os livros do nosso querido Chico Xavier, os livros Sexo e Destino, Evolução em Dois Mundos, e vários livros. Porque ele vai falar do espírito de uma outra forma para que a gente possa ter uma compreensão. Ele é bem claro na colocação dele. E ele coloca alguns atributos do espírito. Quando nós falamos em espírito, nós vamos falarmos de nós. Nós, quando estamos na erraticidade, no período de uma encarnação a outra, que nós ali estamos nos preparando para reencarnar, estamos estudando, estamos reformulando o nosso projeto reencarnatório, e aí nós escolhemos a família que vamos nascer, e ali preparamos o nosso corpo físico, a matéria que vai receber esse espírito. Espírito, então, é aquele que está no mundo dos espíritos. Alma é este ser pensante, esse espírito que reencarnou nesse corpo de carne. É a significação que Kardec coloca para que a gente possa compreender melhor. E esse nosso companheiro, ele coloca assim que Deus, na sua infinita misericórdia, nos concedeu a oportunidade, né, de aqui estarmos. E nos deu essa grande importância na evolução do nosso espírito, para o nosso crescimento, para o nosso reajuste, para o nosso aprimoramento. E ele coloca, que me chamou muito a atenção, os atributos que o espírito tem. Quais são, então, quais são esses atributos do espírito? E ele coloca aqui, um dos atributos é a consciência de si mesmo. Então, o espírito ele tem essa capacidade, essa força de se conscientizar. Ele colocou que a inteligência é um atributo do espírito, que a visão é um atributo do espírito, que a audição é um atributo do espírito, que o pensamento e liberdade de pensar é um atributo também do espírito. A escrita direta, a vontade, o livre-arbítrio, a intuição, o sexo e a mediunidade. Quando eu vi isso, eu falei, interessante, eu nunca li ou nunca prestei atenção aonde estava escrito isso. E ele coloca perfeitamente. Então, ele coloca no Livro dos Espíritos que, quando ele fala de consciência de si mesmo, nós sabemos que, dentro do Livro dos Espíritos, Deus, na sua infinita misericórdia, colocou a consciência para que a gente pudesse tomar razão de tudo que está à nossa volta.
E ele coloca assim: a consciência é o atributo principal do espírito. Ele coloca assim, porque o espírito é sinônimo de inteligência. E a inteligência, essa consciência, essa inteligência, é um atributo essencial do espírito e ambos se confundem. Quando eu falo consciência e quando eu falo inteligência, nós nos confundimos, mas é a mesma coisa. Para nós, é a mesma coisa. Para os espíritos, é a mesma coisa. E isto vem nos colocar a oportunidade de a gente aprender. Então, ele diz, no espírito, como a faculdade de ver é um atributo do espírito. Ele tem essa capacidade de ver, ele tem essa capacidade de ouvir, ele tem a intuição. Nós temos consciência disso, mas a gente perde, às vezes, a noção de que isso é um atributo nosso, quando estamos na erraticidade. Se ele é um atributo, a consciência é um atributo do espírito, a inteligência é um atributo do espírito. Se a visão é um atributo do espírito, nós, nesse corpo de carne, nós temos esse atributo. Mas quando estamos na espiritualidade, esse atributo ele está liberto do corpo físico, liberto da matéria. O espírito, como ele pode ver, ele pode ouvir os sons, e esses sons, como a visão, eles não estão num local restrito, como o nosso. Para ouvirmos, se os nossos ouvidos carnais eles tiverem algum problema, nós não ouviremos mais nada. Se a nossa visão sofrer qualquer consequência, nós passaremos a não enxergar mais nada. Se a sensibilidade nossa começar a ter um desequilíbrio físico, ela também começará a ter problemas. Então, esse atributo o espírito tem de uma forma porque ele está liberto. E essa concessão que ele coloca é dado por Deus, por essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se nós imaginarmos que o nosso corpo físico tem trilhões e trilhões de células, imaginem, trilhões e trilhões de células. E essas células são organizadas para que o nosso corpo físico possa dar vida, quer dizer, dar essa roupagem ao nosso espírito para que ele possa aqui estar reencarnado. Nosso corpo físico é como se fosse um grande computador, aonde tudo ali está guardado, aonde tudo ali está de uma forma equilibrada. E o nosso espírito, ele guarda todas as sensações, toda a sua vivência em várias e várias reencarnações. Então, essas vivências são ali arquivadas. Quando retornamos à espiritualidade, todas essas nossas vivências dessa encarnação atual e das outras que nós já vivenciamos, elas começam a fluir para nós. Por isso, a necessidade do espírito ele passar um determinado período na erraticidade para que ele possa observar e ali ele toma consciência de todo o bem ou todo o mal que ele deixou de fazer. A oportunidade é dada a todos. Todos nós temos essa oportunidade do Criador.
todos os espíritos em escala de evolução. Passamos por todos os estágios evolutivos para o crescimento da nossa alma. Enquanto aqui estamos, passamos por todas as provas, por todas as expiações, por todos aquilo que precisamos reajustar, corrigir, aprimorar. A dor é necessária. Quando eu comecei dentro da doutrina dos espíritos, eu ouvi um médium colocar de uma forma bem assim, sutil, mas profunda para cada um de nós. Bendita a dor que bate à nossa porta, porque é através dela que nós nos aproximamos de Deus. A dor faz com que a gente rogue a misericórdia de Deus, que venha nos auxiliar, que venha nos amparar, que venha nos fortalecer. E esse espírito que está aqui nesse momento, passando por todas as provas, passando por todas as necessidades, ele está em evolução. Pequena, às vezes grandiosas, às vezes bem sutil, mas todos nós que aqui estamos, esses bilhões de seres que aqui estão nos envolvendo, tanto em espírito como os encarnados, todos estão aqui realmente nesse grande aprendizado. Nós no corpo físico, eles no mundo espiritual, alguns em sofrimento, buscando o auxílio, batendo a nossa porta para o socorro, vindo ao nosso encontro, às vezes, à noite, buscando o nosso amparo. Por isso, a necessidade de nós orarmos antes de dormir, para que possamos auxiliar esses espíritos. Então, esse espírito que bateu na sua porta, que adentrou o seu quarto, que ali ele veio buscar, quem sabe ele veio trazer uma mensagem? Quem sabe ele veio buscar um socorro? Então, nós não podemos desperdiçar nenhum momento em que os espíritos vêm até nós. Eu digo, nenhum momento. Agora há pouco, eu estava olhando e pensando, o que eu vou falar? Aí veio um espírito e disse assim, desliga o computador, fala que caiu a energia, mas foi nítido. Fala que a internet acabou. Gente, eu olhei do lado e eu falei, mas não vou fazer isso. Chamei a minha equipe espiritual e falei, recolha toda essa falange, todos esses espíritos. Vocês vão estudar de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Vocês vão aprender a respeitar. Então, são fatos que acontecem conosco. Não é porque nós orientamos que também não somos também alvo desses espíritos, que não batem a nossa porta para nos trazer o desequilíbrio, para nos trazer a dor, para nos trazer situações angustiantes. Todos nós passamos por situações morais, espirituais, profissionais, financeiras, de todas as ordens. Então, nós, como médios que somos, porque mediunidade é luz. Mediunidade é o nosso caminho em direção ao Criador. Ele não nos deu a mediunidade como um enfeite, de forma alguma. Esse enfeite que às vezes as pessoas colocam, eles falam dessa forma pejorativa. Ser médio é uma coisa insignificante. Não. A mediunidade, ela é luz, ela é caminho, ela é um atributo do espírito. A verdadeira mediunidade é aquela luz
que será derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador. E isso está hoje na terra. Jesus disse que todos, da criança ao velho. E hoje nós estamos vendo aí crianças com a mediunidade já assim, de uma forma bem ostensiva, crianças que estão ainda tentando caminhar, dar os seus primeiros passos, e já trazendo uma linguagem, trazendo todo aquele atributo que a alma adquiriu, que o espírito adquiriu em vidas passadas, a música, a arte, nas suas linguagens. Vemos aí crianças que já foram médicas no passado e que hoje estão como se ele, pequenininho ainda, está ali fazendo todo um trabalho. Uma criança pequena que pega um violão ou senta a um piano e toca músicas, nós vemos que está ali, o espírito está ali, crescendo, evoluindo, numa evolução constante. Nós temos que vermos isso. Então, essa oportunidade, esse atributo que Deus nos dá, é o patrimônio da alma imortal. É o elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os valores no capítulo da virtude e da inteligência. Então, nós somos esses condutores, nós somos esses seres que fomos agraciados. Agraciados. Então, todos que aqui estão no planeta Terra foram agraciados pela mediunidade. Um mais ostensivamente, outro menos. Comparo a mediunidade como um grande jardim, com muitas flores, mas cada um abre as suas pétalas na hora certa, no momento certo. Expõe a sua beleza, expõe o seu perfume. E assim é a nossa mediunidade, que nós devemos trabalhar, devemos compreendê-la, amá-la, porque é um atributo, é uma bênção que Deus nos ofertou. Então, hoje, nós estamos buscando o conhecimento, buscando a luz, buscando o amparo para o nosso crescimento espiritual. Então, ela é a luz, então façamos que essa luz ela venha a clarear a nossa vida. Médium, você é a luz dentro do seu lar. Médium familiar, você é aquele farol que os espíritos benfeitores, que os nossos amigos espirituais, que aqueles que estão ao nosso lado, nosso anjo guardião, os nossos espíritos protetores, estão nos auxiliando nesse crescimento. A mediunidade é essa faculdade da alma que se reveste de células no corpo, a fim de permitir a decodificação da onda do pensamento. Então, é essa oportunidade de conversar com os espíritos, de sentir os espíritos, de ver os espíritos, de auxiliar a nossa família em espírito. Então, essa oportunidade que nós temos de trabalhar e socorrer. Não renegue a sua mediunidade. Ame a sua mediunidade. Ame os seus protetores. Ame o seu anjo guardião. Evoque eles para que eles possam te auxiliar, te amparar, te dar à luz o entendimento. A misericórdia de Deus para conosco é imensa. Ele não nos só ofertou esse dom, mas ele deu a nós
o nosso anjo guardião, esse amigo e companheiro de todas as horas, que nos orienta. Ele não tira as pedras do nosso caminho, mas ele nos orienta para que tenhamos a força de vencer as provas, para que tenhamos coragem de vencer os obstáculos, para que tenhamos a vontade de crescer, de produzir, de dissipar as nossas ervas daninhas, de dissolver o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, esses males que foram assolados, ou seja, que foram assim ingeridos por cada um de nós em muitas e muitas reencarnações, e que hoje é o nosso grande obstáculo, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a luxúria, tudo isso nós devemos trabalhar em nós, mudar as nossas intenções, a nossa visão, os nossos pensamentos, o nosso olhar para o amanhã. E tudo depende de cada um de nós. Cada um de nós. Não é o outro que vai fazer por você. A mediunidade é sua. Você deve trabalhar com ela. Você deve socorrer os espíritos. Você deve ser esse semeador do amor, de socorrer os nossos desafetos, os nossos irmãos obsessores, os subjugadores, os fascinadores, esses espíritos que perturbam a nossa vida, mas que fazem com que a gente cresça. É através deles que Deus permite para nos provar e fazer que somos firmes no nosso propósito. Fazermos com que a gente possa vencer. A prova, ela vem. Deus não dá o fardo maior para aquele que não pode carregar. O fardo é de acordo com a nossa posição de suportar, de ter a coragem de levar isso avante. Então, sejamos fortes, sejamos corajosos diante desta prova. Não vamos desistir da vida de momento algum. Não vamos deixar que os espíritos venham a influenciar a nossa vida, a modificar os nossos caminhos. Não vamos deixar que os espíritos nos levem à falência espiritual. À falência. Porque se nós falirmos nessa encarnação, nós vamos voltar e voltar tantas vezes quanto forem necessárias para reajustar, para corrigir, para se aprimorar, para crescer, para evoluir. Todos nós que aqui estamos passando por provas. Então, sejamos fortes, corajosos. Vamos nos amarmos mais. Vamos amar a Deus. Vamos amar a si mesmo. Vamos fazer ao nosso próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito para cada um de nós. Isso é muito, mas muito importante. Que cada um tenha a sua oportunidade de conversar com seus benfeitores, com seus protetores, com seus amigos espirituais, convidá-los ao trabalho espiritual, convidá-los ao crescimento. Não importa quem ele seja, pode ser o espírito mais endurecido, aquele obsessor de vidas passadas que hoje bate à sua porta, buscando a oportunidade do trabalho. Aquele que você socorreu no início do seu conhecimento da sua mediunidade, mas que hoje é um grande trabalhador junto a você. É isso que nós não podemos perder a oportunidade. Transformar o nosso inimigo do passado em um grande amigo, em um grande companheiro, em um grande trabalhador. Fazê-lo crescer, fazê-lo evoluir na escala evolutiva do ser, do espírito.
Esse é o nosso convite de hoje, que o Espírito, esse ser imortal, que nos faz com que a gente cresça, né? Deus nos deu essa oportunidade. Esse Pai misericordioso possa estar nos abençoando, nos amparando, nos fortalecendo. E que possamos utilizar os atributos do Espírito, dessa alma que nós trazemos em nós, do nosso conhecimento em benefício nosso e daqueles que estão ao nosso lado, encarnados ou desencarnados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, agora e para todo e todo sempre. Vamos então elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecer por este momento que estamos reunidos neste grupo bendito, nesse grupo abençoado por Deus, e agradecer por este aprendizado, esta aula de hoje, e pelas bênçãos que Deus derrama sobre todos nós. Agradecer aos espíritos benfeitores que aqui estão para nos auxiliar. Vamos chamando as nossas equipes, todas as equipes nossas, todas as equipes benfeitoras, as equipes de luz, as equipes de Allan Kardec que estejam presentes, todos os espíritos ascensionados de luz, que venham nos auxiliar, que venham nos proteger este grupo, proteger a cada um, juntamente com as equipes de trabalho de cada um. E vamos chamando para que vão nos envolvendo, trazendo os benefícios das energias benéficas, curadoras, das energias que vão nos auxiliar, fazendo com que nós possamos assim, Pai querido, Pai de infinita bondade, Pai de misericórdia, possamos ir dissolvendo, juntamente com esse grupo trabalhador, benfeitor, vai descondensando essas energias, limpando, fazendo ficar mais leves, socorrendo esses espíritos que estão à nossa volta, pedindo auxílio de todas as equipes, dos índios, dos caboclos, dos pretos velhos, de todos os irmãos benfeitores, que vão fazendo, em nome de Deus, em nome de Jesus, essa egrégora de luz, trazendo a esses irmãos aquilo que cada um necessita, trazendo a cada um de nós também a cura, desde a cabeça até os pés, a cura do corpo material, a cura do espírito, do perispírito, do duplo etérico. Vai nos envolvendo assim, Senhor bendito, com essas energias de cura. E assim vamos pedindo os irmãos do fogo, do fogo da terra, do fogo do sol, que vai nos limpando, que vai queimando todas essas impurezas espirituais, que vai queimando todas essas larvas, tudo dissolvendo, desintegrando, em nome de Deus, em nome de Jesus.
vai curando desde a cabeça até os pés, todas as chagas do espírito, todos os males do corpo, em nome de Deus e de Jesus. Deus de misericórdia, derrama essas bênçãos sobre nós, que esses espíritos benfeitores das equipes de Allan Kardec, os médicos, todos esses médicos, Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz, Dr. Laureano Chaves, vai nos ajudando em nome de Deus, em nome de Jesus. Que venham com esses fluidos benéficos, com esses remédios benéficos, passando por todos nós, passando por todos esses espíritos, e assim, Senhor, puxando todos para a bacia, essa bacia bendita, essa bacia de cura, em nome de Deus e de Jesus, levando, abrindo todas as bacias e puxando todos esses espíritos para que possam ser tratados em nome de Deus e de Jesus, neste fogo bendito, neste fogo sagrado dos vulcões, nesta lama astral, nessa lama que queima, que não queima o corpo, mas queima todas as impurezas do espíritos, todos os maus pensamentos, as más atitudes, as más falas, que vai queimando, que vai limpando, que vai dissolvendo, em nome de Deus, em nome de Jesus, pela graça divina, Senhor, desta luz de amor, desta luz sagrada, que limpa, que dissolve, dessas energias balsâmicas, energias elétricas, magnéticas, que vai passando e limpando, que vai queimando, em nome de Jesus, dessas luzes benéficas que vai passando sobre todos os corpos, tanto material como espiritual, e vai curando, Senhor, e vai trazendo essas energias das matas, energia da terra, energias das águas, energias benéficas de todas as, as energias da terra, seja elas das pedras, dos cristais, que vai passando por todos nós, essa energia das cores, passando por todo o nosso corpo material, espiritual, em nome de Jesus, e vai curando todos os corpos, todos os nossos corpos espirituais e todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos, todas as nossas células, os nervos, os ossos, que vai passando desde a cabeça até os pés e vai limpando, trazendo todas essas energias de cura, em nome de Deus e de Jesus. E assim, Senhor, com teu amor, com este amor, envolvendo a tudo e a todos, nesta energia de força, energia de cura, Senhor, vamos assim, tirando esses irmãos, socorrendo e amparando, vamos pedindo à Mãe Santíssima o seu manto de luz, derramando de sua mão, pequenina Senhora bendita, os orvalhos benéficos, como pétalas de luz sobre todos os espíritos que estão sendo socorridos, sobre todos os corpos materiais, cada um de nós sendo curados e amparados, sendo curados e amparados esses espíritos. E assim, Senhora bendita, e assim, Pai Celeste, recambiando, levando para os parques de evangelização, para os hospitais, para os educandários, para o Oceano Pacífico e no Atlântico, nos grandes laboratórios, onde serão tratados e curados em nome de Deus, em nome de Jesus,
dessa luz benéfica, dessa luz bendita que está sobre todos nós, agora e sempre, Pai Celeste. Peço em nome de Deus a todos os protetores, nossos protetores, os nossos guias espirituais, nossos anjos da guarda, que vai auxiliando para recambiar todos esses espíritos, não deixando nenhum, socorrendo a todos, todos igualmente, em nome de Deus, em nome de Jesus, e deixando só aqueles que ainda não estão prontos, para que ainda fiquem neste tratamento e sob o Evangelho de Jesus, os 10 mandamentos e as 12 leis, que vão, assim, purificando seus espíritos, para que na próxima serão retirados. Em nome de Deus, deste Pai Celeste, que nos cobre com suas bênçãos, que nos cobre com a tua luz. Ó Pai Celestial, derramai as tuas bênçãos de luz também, Pai, sobre aqueles irmãos que não vieram, que não estiveram presentes materialmente. Em nome de Deus, em nome de Jesus, e derrama, Senhor, tua luz sobre todo o nosso Brasil, sobre todo o nosso povo, sobre todo o universo, Pai, para que todos tenham um sentimento de amor que toque os corações, que toque seus corações, seus espíritos, para que assim possa sentir o amor de Deus, o amor de Jesus. E assim, Pai, pedimos, agradecendo essa espiritualidade maior, agradecendo a todos os espíritos benfeitores que aqui vieram nos auxiliar, agradecendo a nossas equipes, aos nossos queridos e amigos anjos da guarda. E assim, fechando as bacias, agradecida, Pai, e pedindo as energias benéficas para cada um de nós, buscando assim as energias solares para recompor o nosso corpo, o nosso espírito, para recompor com os fluidos da natureza, pedindo aos espíritos que trabalham com esses fluidos, que venham trazer para recompor o nosso corpo, o nosso espírito, para que não haja o desgaste em cada um dos irmãos, trabalhadores da seara bendita. Obrigada, Senhor, buscando o ectoplasma, respirando fundo e trazendo para o nosso corpo material e espiritual, recompondo todo o nosso corpo, como se fosse um combustível que gera energia, força e luz. E assim agradeço, meu Pai, encerrando e agradecendo, pedindo, templo de amor e de luz se feche. E agradecendo a toda a equipe do Takuru não, desculpa, toda a equipe desse estudo. Gratidão, muito obrigada. E assim encerrando, agradecida. Obrigada.